Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Tudo é solidão. E elas vêm dizer: de madrugada ressurgiu. Não acredito em ilusões. O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora este túmulo vazio e este anjo a questionar, porque procuro entre os mortos quem vive está. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, morte, pecado foi derrotado e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Como Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz da água, renasci e faz sentido servir alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. E os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, e em sua carne enfim verão a Deus. Pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, morte, pecado foi derrotado e eu sou livre, enfim, de mim. Todos os dias de manhã quero renascer. Leonardo Gonçalves, hoje aqui no Conexão Léo. Eu quero dizer que essa música fez parte de um momento muito especial da minha vida, Amém. viu? E muitas pessoas estão comentando aqui. O Murilo Bernardo fala que o programa hoje está show de bola. Murilo de Salvador. Murilo Bernardo. Que prazer ver o Léo. Já conheço. Seu Já amigo. conheci pessoalmente, inclusive, algumas vezes. Já conversamos no final de apresentações. Desculpa, te interrompi. Imagina, não. Que prazer ver o Léo hoje aqui no Conexão. Tem um comentário interessante do João Marcos. Ele fala: o programa de hoje foi feito para mim, ao som de Leonardo Gonçalves e com esse tema maravilhoso com que eu trabalho, Grande Ubirajara. Uma
abraço para você também, Vira. Então, tem várias pessoas. Quem tem um ministério assim, que já tem tanto tempo, né? Não que você seja tão velho assim, você é jovem. Olha, oficialmente, segundo o Ministério Jovem da Igreja de 27º Dia, esse ano eu deixo de ser jovem. Ai, não, que eu por completo favor. 35 anos. Não fala isso, que temos vários telespectadores com uma idade mais que 35. Então, De acordo com a Daqui a tabela, já até o foi. final do ano, já vou começar a falar que a juventude é uma coisa que é um estado mental. Não é do RG. Agora, Léo, quem tem um ministério assim, já há tanto tempo, tem consciência de que você faz parte da história espiritual de tantos jovens? Realmente é uma coisa muito bonita. Quando eu penso nisso, a gente fica até emocionado, porque a gente sabe quem a gente é. E a gente sabe que a gente não é o que a gente deveria ser. E mesmo assim, apesar da gente não ser o que a gente deveria ser, Deus usa a gente. Não por causa da gente, mas apesar da gente. E eu sou muito grato a Deus por Ele usar essas canções, usar a minha voz. E eu falo isso sempre, né? Eu ouço muita música, eu tenho também alguns cantores, alguns compositores, alguns artistas que abençoam tremendamente a minha vida. Então, quando as pessoas dizem isso, eu entendo do que estão falando, porque eu tenho os meus cantores com quem eu tenho essa relação. E é uma coisa realmente... É como se fosse a trilha sonora da nossa vida espiritual, né? E na verdade, a gente não pode separar nem a vida espiritual da nossa vida. A gente só tem uma vida. E tudo é espiritual. Tudo é abraçado e guiado e liderado e dirigido pelo Senhor. E essa é a nosso desejo, nossa maior alegria. E é legal a gente ver como ele é querido, né, pelas pessoas. Né? Eu tenho vários amigos e o Léo é muito querido mesmo, e não dá para saber o alcance da música, o alcance do seu trabalho. Mas isso é uma né? coisa também que eu falo, o meu trabalho é de semeadura. Muitas vezes me perguntam, conta um testemunho de alguém que se converteu. Primeiro, as pessoas não se convertem através de música, se convertem porque o Espírito Santo tocou o coração. Exatamente. A música é apenas um veículo, talvez para abrir o coração da pessoa, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir uma boa música. Né? Então a gente precisa colocar, em termos hierárquicos, a palavra de Deus está muito acima de qualquer música, embora a música às vezes nos toca, como um sermão não nos pode tocar. Mas a música tem essa função de abrir o coração para que a palavra entre. Mas o nosso trabalho, o meu trabalho, de tantos outros cantores, Felipe Valente e tantos outros cantores que vêm aqui, é o trabalho de semeadura. A gente semeia. E a colheita ela é do Senhor, ou da igreja local, ou do pastor local, ou do membro que deu o CD. Nosso trabalho é apenas plantar essa semente. E nem estou preocupado até onde chega o trabalho. Isso aí cabe ao Espírito Santo. Então é assim, da política para música, e agora a gente volta para a política mais uma vez. Toda arte é política, né? Exatamente. Eu ouvi essa frase um dia desses e fiquei assustado. Toda arte é política, então vamos voltar para a política. Mas tem coerência, viu? Toda arte, com Tem certeza. que se posicionar, né? E você pode participar e interagir conosco em nossas redes sociais. Mandem as suas perguntas. Agora, professor, a gente precisa entender a diferença entre democracia, eu sei que são muitas coisas. Mas a diferença entre a democracia e a ditadura. Tá. Antes, deixa eu só primeiro mandar um beijo para minha esposa, né? E a Maria Fernanda, que passou naquele programa, nesse VTzinho aí que passou. A escritora, né? Isso. Ela estudou comigo na graduação e hoje é aniversário dela. Então, parabéns, já um parabéns então. para Maria Fernanda, que está acompanhando certamente o programa. E os amigos, né? Porque a gente começa a receber mensagens aqui dos amigos. Bom, mas a sua questão em relação à diferença entre democracia e um governo ditatorial. A democracia, o princípio, a ideia de democracia, ela surge lá na antiguidade, lá em Atenas. Mas era uma democracia muito restritiva. Apenas os cidadãos atenienses poderiam participar das decisões coletivas, das decisões da cidade. E o número de cidadãos era muito pequeno, eram apenas homens adultos. Então, mulheres, estrangeiros estavam excluídos. O tempo passou, e aí a ideia mais atual que nós temos de política, ela vem do século XVIII, com os filósofos, os pensadores iluministas, que, com suas ideias, acabaram estimulando uma série de movimentos sociais que criaram concepções diferentes de democracia, desde correntes socialistas, correntes liberais, não é? que valorizavam o capitalismo, enfim. Mas pensando na nossa república, né, desde 1889, nós tivemos várias fases, e a democracia na nossa república ela é entendida como um governo que permite a liberdade de expressão, o direito ao voto, o chamado sufrágio universal, que é o direito de todos votarem, né, mulheres, homens, também
pressupõe direitos e deveres. Então, a democracia está associada à cidadania também. Por outro lado, um governo autoritário é um governo cujo poder é centralizado. Então, ou um pequeno grupo, ou um ditador, uma pessoa, enfim, que controla as instituições políticas e não permite o voto, não permite a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Então, a sociedade ela é dirigida. O princípio é de que a sociedade em si mesma não é capaz de conduzir os seus rumos de maneira ordenada. É necessário um pequeno grupo detendo o poder, controlando o poder e conduzindo o país num suposto melhor caminho. Então, o princípio do autoritarismo, de um governo ditatorial, basicamente é esse. E qual a principal justificativa para a formação de um governo autoritário? Olha, de maneira geral, ao longo da história, isso não só no Brasil, a gente pega a antiguidade, diversos povos ao longo do mundo, a gente percebe que, basicamente, ou você tem um grupo que controla toda a riqueza de uma região, e esse grupo quer manter o seu privilégio. E aí constitui um governo autoritário. Essa é uma razão. Mas uma outra razão muito forte é a ideia de que o país, por exemplo, está num caos, numa baderna, as instituições estão perdendo o controle, existem muitas reivindicações que não podem ser atendidas, e por conta disso, há necessidade de um governo que coloque a ordem. Então, muitas ditaduras se formaram a partir da ideia de que é necessário colocar a ordem, de manter, de garantir a ordem. E aí se formam governos autoritários. Aqui no Brasil, é muito clássico o que aconteceu em 1937, por exemplo, Getúlio Vargas, com o argumento de que comunistas estavam se espalhando pelo país e de que poderiam dar um golpe de Estado, ele mesmo promoveu um golpe de Estado e se formou o chamado Estado Novo, que foi um regime muito ditatorial, de 1937 a 45. Em 1964, como foi falado também, nós vemos o mesmo princípio. A ideia de que o país estava num caos, numa baderna, de que havia ideias comunistas, uma ameaça comunista, e aí, por conta disso, os militares decidiram que deveriam assumir o controle das instituições políticas. Aí vem o chamado golpe militar, que na época foi chamado de Revolução Militar, de Revolução Democrática. Olha só que curioso. É uma coisa que dá para falar muita coisa também, mas a ideia de que em 1964 se fez uma revolução democrática. Era isso que os militares diziam, quando hoje se diz que foi um golpe de Estado. Tá? Agora, de que forma, a gente sabe que a censura ela era muito incisiva, né? De que forma que a sociedade era vigiada? Eu sei que a arte era muito censurada, né? Naquele período, os músicos, muitos foram exilados também. Como que a sociedade era vigiada? Então, nos regimes autoritários, a ideia é silenciar as diferenças, silenciar as diferentes opiniões e garantir uma imagem positiva do governo, de quem está no poder. Então, por isso que a arte ela é controlada. A arte tem um poder muito forte, como o Léo disse, né? A arte é política, né? A arte ela tem um poder muito forte de formação de opinião, de divulgação de ideias, de crítica social também. Então, a arte passou a ser censurada. Muitos cantores, artistas de diversas áreas acabaram sendo exilados ou tiveram que deixar o seu trabalho ou partir para outras atividades. Também os meios de comunicação, a imprensa também foi bastante cerceada, né, censurada. E os estudantes, né, nós vimos aí no comentário também que até 1968 o movimento estudantil era muito forte. Então havia manifestações, havia passeatas, havia reuniões nas universidades. E isso passou a ser alvo também do governo militar, que acabou gradualmente acabou controlando esse movimento estudantil, essa participação estudantil política, né? Então, professores de universidades também passaram a ser vigiados. Há muitos relatos de muitas universidades em que o professor, lecionando, havia alguém representando o governo,
né, representando os militares, e que estava vigiando a aula para ver se o conteúdo ali não era um conteúdo considerado subversivo, de crítica ao governo. Os então, jovens, passava por tudo. Esses movimentos que surgiram, a música foi muito forte, né, nesse período. Os jovens naquela época, eles eram mais ativos politicamente do que hoje, por exemplo? Exceto esse ano a gente teve uma movimentação diferente, né? Mas os jovens eram mais ativos? Há uma tendência de dizer que nos dias atuais os jovens são passivos, aceitam tudo. Eu penso diferente. Eu acho que cada fase, existem contextos que são diferentes. Então, aquele contexto, os anos 60, foi marcado por uma série de transformações na cultura, na política. Havia o contexto da chamada Guerra Fria, em que se opunham ideologias capitalistas contra socialistas. Então, nesse contexto, no momento em que os militares assumem o poder e os jovens veem a sua liberdade controlada, então isso estimulou movimentos de contestação. Então, isso não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Na França, por exemplo, 1968 foi um ano marcante de muitos movimentos estudantis. Então, em vários lugares do mundo havia esses movimentos. E hoje eu penso que existem diversas formas de manifestação, diversas formas de reivindicação. Nós podemos concordar com algumas, discordar de outras, mas, inegavelmente, existe uma movimentação da sociedade buscando melhorias. Os métodos, a gente pode questionar. Algumas reivindicações, talvez do nosso ponto de vista, podem ser questionadas, mas eu vejo que há uma agitação na sociedade por mudanças e por direitos, por mais direitos. A democracia não é só o direito de votar, mas também o acesso à educação, o acesso à saúde. Então, há uma movimentação para isso. Hoje estamos entendendo um pouco mais o passado para compreender o futuro, né? E saber o que vai acontecer, o que está acontecendo também, interpretar os nossos movimentos aqui no presente. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais conexão e tem mais música com Leonardo Gonçalves. Até já!